Um adolescente normal visita um circo de horrores e conhece um vampiro do século XVIII, que acaba lhe ameaçando e o levando para um mundo sombrio e perigoso como seu aprendiz. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Circo de Horrores, o aprendiz de vampiro. E agora, bora lá! Começamos no funeral de um jovem chamado Darren Shan, e logo de cara podemos ver a tristeza nos rostos dos familiares dele, incluindo do seu melhor amigo Steve. Mas para nossa surpresa, Darren está vivo e jogando videogame dentro do caixão como se nada tivesse acontecido. Mas vamos voltar um pouco na história para entender como isso aconteceu, já que Darren era bem popular na escola e só tirava notas altas. Porém um dia Steve lhe convenceu a matar a aula, e aí os dois foram pro telhado da escola e começaram a jogar pedras nas lâmpadas e janelas. Só que logo em seguida eles foram pegos, e os pais do Darren lhe xingaram e o proibiram de ver Steve. Já no dia seguinte, Darren conta que está proibido de ver Steve, e o garoto diz que Darren não tem opinião própria, e que ele tenta ser o mais certinho possível só para agradar os seus pais. Então, um carro misterioso passa pelos dois, e joga um panfleto de um espetáculo chamado Circo de Horrores. Portanto, os dois ficam animados para irem ver o espetáculo, e por isso saem escondidos durante a noite. E aí Steve nota que a lua está vermelha, e explica que leu em um livro que essa é a lua de sangue, e que ela tem relação com os vampiros. E em seguida os dois vão comprar os ingressos na bilheteria, e um bicho pequeno e bizarro pega o dinheiro da mão do Steve, e o morde antes de entregar os ingressos deles. E eu acho que essa é uma boa hora para dar meia volta e retornar para casa como se nada tivesse acontecido. Porém, os jovens são cabeça dura, e por isso pegam os ingressos e entram no local. Com isso, o dono do circo chamado Sr. Tal pergunta se os dois são maiores de idade, e eles respondem que sim. Portanto, os dois se sentam para assistir o espetáculo. A primeira atração é um lobisomem que decide abocanhar o braço de uma mulher da plateia. E por conta disso, os jovens e os outros espectadores ficam se borrando de medo e pensam em fugir. No entanto, a mulher se levanta e regenera o seu braço em alguns segundos, mostrando que também faz parte do show. E logo em seguida, uma moça chamada de Diana Dentada sobe no palco e mostra que os seus dentes são capazes de cortar uma pá de metal. Já um cara conhecido como Sancho Dois Estômagos mostra pra plateia que consegue comer qualquer coisa, afinal ele tem 2 estômagos. Então a Madame Trusca sobe no palco e pergunta quem quer ser o assistente dela, e os homens que estão na plateia começam a levantar as mãos desesperadamente, afinal ela é bem bonita. Só que Darren é o único homem que estava com a mão abaixada, e por isso a Madame Trusca escolhe ele. E aí ela assume a sua forma de mulher barbada e se assusta ao tocar no Darren, como se o jovem oferecesse algum perigo para eles. Portanto, a Madame Trusca se apressa para terminar logo a sua apresentação e pede para o seu marido Larten não entrar no palco, explicando que está com um pressentimento ruim. Porém Larten não dá importância para isso e sobe no palco para começar a sua apresentação. Sendo assim, ele pega uma aranha super venenosa chamada Octona e controla ela apenas usando uma flauta. No entanto, Steve mostra que está preocupado e diz para Darren que esse cara não é um mero flautista, e sim um vampiro que ele viu em uma pintura de um livro antigo. Com isso, Larten escuta a conversa dos dois e faz a aranha subir na perna do Darren para intimidá-lo. Só que acontece justamente ao contrário, e o jovem fica hipnotizado com a beleza da aranha. E aí Larten diz que sufocará os jovens à noite se eles contarem o seu segredo. No entanto, um policial chega lá no mesmo instante e diz que fechará o local porque pessoas com deformidades estão sendo exploradas, o que não me parece ser verdade, já que essa galera especificamente que se apresentou no circo claramente ama fazer isso. E eu acho que seria uma boa se o Darren e o Steve começassem a pesquisar sobre as fraquezas de um vampiro, já que eles acabaram de serem ameaçados por um. Mas de qualquer forma, eu vou dar uma ajudinha e contar que os vampiros são desintegrados à luz do sol, que o cheiro forte de alho espanta eles, e que uma estaca de madeira no coração é a maneira mais conhecida de se eliminar um vampiro, se bem que qualquer um morreria com uma estaca cravada no coração. E eu realmente não entendi essa lógica deles de matarem a aula para ficarem dentro da escola, se bem que lá nos Estados Unidos os policiais desconfiam bastante quando vem um estudante andando na rua em horário de aula, ao contrário do Brasil. Mas continuando com a história, então Darren corre pros fundos do local e entra no camarim da aranha para vê-la mais uma vez. E vamos combinar que essa aranha tá melhor que muita gente, afinal ela tem um camarim e é uma das estrelas de um espetáculo. Mas brincadeiras à parte, Darren começa a vasculhar o local e acha um daqueles caixões que vampiros usam para dormir. E logo em seguida, ele também acha a flauta e toca um pouco para controlar a aranha. Porém Darren escuta a voz do Larten se aproximando e por isso corre para se esconder dentro do armário. E aí Larten entra lá junto com outro vampiro chamado Gavner, e os dois começam a tomar aquele líquido vital saboroso. Então Gavner mostra que está bem preocupado e explica que um cara conhecido como Mr. Tiny está tentando começar uma guerra entre vampirianos e os vampchitas, que são duas raças de vampiros que se odeiam há séculos. Porém Larten diz que já cansou de lutar e que agora está 100% focado no circo. Mas inesperadamente Steve faz a burrice de invadir o camarim para dizer que sabe que Larten é um vampiro. No entanto, Gavner subjuga o jovem e pergunta se ele está trabalhando para o Mr. Tiny, mas Steve responde que não e conta que está lá porque quer se tornar um vampiro também. No entanto, Larten tenta explicar que é deprimente ser um vampiro e que ele não conquistará as gatinhas da escola assim como Edward Cullen fazia nos filmes da saga Crepúsculo. E aí Steve começa a chorar e explica que seu pai lhe abandonou faz anos e que sua mãe sofre com alcoolismo. Com isso, Larten fica com pena do garoto e decide provar uma gota do sangue dele
antes de transformá-lo. Só que inesperadamente, o vampiro diz que Steve tem sangue ruim e que por isso ele jamais será um vampiro. Então o jovem fica com raiva e promete que irá caçar os dois um dia. Mas eu acho que antes disso, o Steve precisará achar uma espada e uma capa preta assim como a que o Blade usa. E aí os vampiros não levam a sério essa ameaça e expulsam o jovem do camarim. E logo em seguida, Gaviner se despede e diz que tentará achar reforços para enfrentar o Mr. Tiny, pois ao contrário dos vampirianos, os vampichitas finalizam seres humanos após se alimentarem no sangue deles. Com isso, Darren aproveita essa deixa e foge por uma passagem secreta que fica atrás do armário. Então o garoto chega em uma rua e Mr. Tiny aparece e lhe convida para entrar na limusine dele. Sendo assim, Darren lhe agradece e conta que estava realmente precisando de uma carona. Só que logo em seguida, Murloc e Mr. Tiny começam a assustar o jovem e ficam se perguntando se ele realmente tem potencial. Portanto, Mr. Tiny corta um pequeno fio de cabelo do Darren e o guarda em uma caixinha para fazer um exame mais tarde, e assim verificar o potencial que o jovem tem. E aí eles largam Darren na frente da casa dele, e o jovem ainda aparenta estar bem confuso. Já no dia seguinte, Darren se encontra com Steve na escola e mostra que roubou a aranha do vampiro. Porém, Steve se assusta ao ver a aranha de perto e deixa a gaiola cair no chão, libertando assim o bichinho de 8 patas. E para piorar, o sinal da escola ainda toca, e os alunos saem da sala e se assustam ao ver a aranha andando pelo chão. Então Steve pega uma vassoura e tenta finalizar a aranha, mas Darren não deixa ele fazer isso, afinal ele ficou amigo da Arachnidia. E aí ela decide se vingar e pula no rosto de Steve e o pica, fazendo com que o garoto caísse desfalecido. Após isso, Darren volta pro circo e Larten o pega de surpresa e lhe chama de ladrão. Só que o garoto explica que precisa de ajuda, pois a aranha mordeu Steve e ele ficou em coma por conta do veneno. Com isso, Larten conta que tem um antídoto do veneno e que só dará a ele se Darren aceitar ser o seu discípulo. Mas tem um grande porém, já que Darren terá que virar um meio vampiro capaz de andar na luz do dia. No entanto, o jovem diz que precisa pensar sobre isso, mas Larten o chantageia ainda mais e conta que Steve não tem muito tempo sobrando. Sendo assim, Darren aceita o acordo para salvar o seu amigo e o vampiro se aproxima para dar uma sugada. E aí o jovem fica com medo e cobre o seu pescoço. Porém, Larten explica que não morderá o pescoço do garoto, já que assim ele poderia furar alguma artéria e finalizar o jovem. Portanto, ele e Darren encostam as mãos e fazem uma transferência de sangue, completando assim a transformação. E eu particularmente achei que isso foi mais fácil e rápido do que fazer um pix para a conta de outra pessoa. E em seguida, Darren sobe nas costas do vampirão e ele corre rapidamente, chegando no hospital em poucos segundos. Sendo assim, eles escalam um prédio e entram escondidos pela janela do quarto, e Larten injeta um antídoto no jovem, usando somente a sua boca. E vocês sabiam que o mito dos vampiros não surgiu somente em um único lugar, mas sim em várias culturas diferentes ao redor do mundo? Por exemplo, o pessoal da Mesopotâmia acreditavam que tinham demônios que se alimentavam do sangue das pessoas. Já na Grécia, haviam lendas sobre as impusas, que eram criaturas que podiam se transformar em uma bela moça para atrair os homens, e assim se alimentar do sangue deles. Mas conforme o tempo passou, as pessoas começaram a enterrar os mortos com estacas no coração, para impedir que eles voltassem como vampiros, além de colocarem alho nos caixões para eles não saírem debaixo da terra. Porém, o que com certeza mais ajudou a popularizar o mito dos vampiros foi o livro Drácula, de Bram Stoker, que saiu em 1897. Mas continuando com a história, já no dia seguinte, Darren começa a sentir os efeitos da transformação e come um pedaço de carne crua que estava na geladeira. E aí ele sobe para falar com sua irmãzinha e fica com uma vontade enorme de sugar o sangue dela, mas felizmente ele consegue se controlar a tempo e mente que só estava brincando. Após isso, Darren está em seu quarto e Larten aparece lá e diz que o jovem vai precisar abandonar a sua família, já que Darren ainda não aprendeu a controlar os seus desejos e por isso pode acabar atacando seus pais ou a sua irmãzinha. Então o jovem concorda que isso é a melhor coisa a se fazer e vai até o quarto dos seus pais para dizer que ama eles. E em seguida, Darren vai até o quarto da sua irmã para dar um beijo de boa noite nela. E aí Larten engana o jovem e torce o pescoço dele e o joga de cima do telhado, para os pais do Darren pensarem que ele morreu, quando na verdade ele só fugirá de casa e continuará vivendo a sua vida. E após alguns dias, os pais do jovem realizaram um funeral, e Steve fica zangado ao ver o que aconteceu com seu amigo e sai de lá furioso. Porém, Mr. Tiny estava observando tudo disfarçado e juntou do chão o chiclete que Steve cuspiu, para assim analisar o DNA do jovem e descobrir se ele tem o potencial para se juntar ao exército. E enquanto tudo isso acontece, vemos que Darren estava lá embaixo jogando numa boa. Já de noite, Larten desenterra Darren e o garoto aparenta estar bem, mesmo após aquela torção no pescoço. Só que inesperadamente, Murloc, um vampichita, aparece lá no cemitério e ataca Larten. Com isso, os dois vampiros começam a lutar e Murloc pega o osso de um cadáver do cemitério e bate com ele na cara de Larten. Afinal, na guerra vale tudo. E aí Murloc coloca Darren dentro de um saco e corre de lá para tentar levar o jovem para o Tiny. No entanto, Larten também usa o cenário a seu favor e arremessa uma lápide em Murloc. Então ele resgata o jovem e os dois fogem de lá em alta velocidade e vão para o acampamento do circo para buscar abrigo. E se eu fosse o Darren, eu iria correndo fabricar estacas de madeira e balas de prata, já que segundo as lendas, essas são as
as duas formas mais conhecidas para finalizar um vampiro. E em seguida, Larten pergunta para o Sr. Tal se Darren pode ficar morando no circo, e o cara diz que sim, mas explica que só por alguns dias, pois o Mr. Tiny está atrás do jovem, e isso colocaria as outras pessoas do acampamento em risco. E enquanto isso, Darren está andando pelo acampamento e conhece uma garota chamada Rebecca, que particularmente não tem nenhuma peculiaridade como as atrações do circo, e por isso o jovem cresce o olho para tentar conquistá-la. Só que rapidamente a garota mostra que não foi com a cara dele, e após isso, o jovem chega na sua tenda e percebe que terá que dividi-la com o Ophidio, o garoto cobra. E aí Darren cumprimenta o Ophidio e fica com a mão cheia de gosma, afinal esse garoto tem pele de cobra. E se eu tivesse no lugar do Darren, eu deixaria meus itens pessoais como toalhas de banho bem longe do Ophidio, para ele não melecar tudo com essa gosma nojenta. Já no dia seguinte, vamos para a escola, e vemos que Steve tacou o dane-se para tudo após perder o seu melhor amigo. Primeiro, ele socou um garoto no corredor por nada, e depois amassou a folha da prova e jogou ela na cara do professor. Mas para acabar de vez com o sofrimento, Steve decide subir no telhado da escola. Porém, infelizmente, Mr. Tiny aparece bem na hora e o interrompe, explicando que Darren ainda está vivo, e que ele mentiu para Steve e roubou o sonho dele de se tornar um vampiro. Portanto, Steve fica irritado ao descobrir toda a verdade, e Mr. Tiny diz que o DNA do jovem é formidável, e o convida para entrar em seu exército. Mas de volta ao acampamento, Darren é colocado para fazer algumas tarefas, como limpar a jaula do lobisomem, e com o passar dos dias, Darren se acostumou com o acampamento, e virou amigo do garoto cobra e da Rebecca, sendo que o Ophidio até desabafou com Darren, e contou que os seus pais o abandonaram em uma lixeira quando ele ainda era um bebê, por conta de sua aparência de cobra. Só que em uma noite, Mr. Tiny aparece no circo para conversar com Larten e o Sr. Tal, e aí ele insinua que Darren pode acabar saindo do controle, mas Larten explica que não está dando sangue para o jovem beber justamente para ele não virar um vampiro assassino. Então Mr. Tiny explica que o seu plano é começar uma guerra entre as duas raças de vampiros. E me desculpem o trocadilho, mas me parece que esse cara gosta de ver o circo pegar fogo. E vocês têm que concordar comigo que aquele lobisomem bizarro mais parece que saiu da Shopee ou do AliExpress. E é difícil especificar quando surgiu o mito dos lobisomens, mas na Grécia Antiga havia um rei chamado Licaão de Arcádia, e as pessoas acreditavam que ele foi transformado em um lobo, como punições pelos seus atos cruéis. Já no folclore europeu, acreditava-se que algumas pessoas conseguiam se transformar em lobo quando a lua assumia certas fases, como a própria lua cheia, por exemplo. Já na cultura nórdica, existiam guerreiros que usavam pele de lobo para travar as batalhas, porque eles pensavam que isso daria uma força sobrenatural para eles. Além disso, filmes atuais também ajudaram a popularizar esse mito, como o filme Um Lobisomem Americano, e o próprio Remo Lupin do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Mas de volta ao filme, já no dia seguinte, Darren vai dar aquela chavecada na morena, e pergunta o motivo dela estar no circo, pois aparentemente Rebecca não tem nenhuma característica diferente. No entanto, a garota explica que tem uma cauda de macaco, e que a esconde embaixo das suas roupas porque as pessoas ficavam pisando nela, o que deveria ser bem dolorido. Porém, Darren fica confuso ao saber disso, e fica se perguntando se não seria estranho namorar uma garota assim. E eu sei de um cara que conhece uma garota com cauda, talvez ele possa explicar como vai funcionar esse relacionamento. Já de noite, Larten leva o jovem para uma floresta deserta, e explica que ele precisa aprender a se defender sozinho, já que o Mr. Tiny quer capturá-lo a qualquer custo. Portanto, Larten usa suas unhas para cortar uma árvore, e pede para Darren fazer o mesmo. Só que o jovem quebra uma unha ao tentar replicar o golpe, e Larten percebe que Darren precisa beber sangue para se fortalecer. No entanto, o vampiro explica para o jovem que eles se alimentam dos seres humanos, e depois os deixam viver, ao contrário dos vampichitas que estão ao lado do Mr. Tiny, que finalizam as suas presas sem sentir nenhum pingo de piedade. Então, os dois vão até uma fazenda, e aí Larten faz o fazendeiro desmaiar usando as suas habilidades, e aí ele diz para o Darren se alimentar do sangue do homem, e o garoto se recusa a fazer isso, e explica que não quer perder a sua humanidade. Enquanto isso, vemos que Murloc realizou o sonho do Steve, e o transformou em um vampiro. Em seguida, o garoto bate na porta do seu professor, e o ataca para estrear as suas novas presas. E mais tarde, os vampiros do Mr. Tiny invadem um circo para tentar sequestrar Darren, só que o garoto se defende usando um manequim, e também um ferro de passar roupa. Afinal, ele ainda não bebeu sangue humano para se fortalecer, mas felizmente Larten chega lá bem na hora e salva o jovem. E aí o lobisomem do circo é libertado, e começa a lutar contra os vampiros, e após isso, os outros mutantes que trabalham no circo se juntam para combater os vampiros, e os expulsam de lá. Já no dia seguinte, Darren percebe que não quer mais essa vida de vampiro, e decide sair escondido do Larten para voltar para sua antiga casa. Mas ao chegar lá, o jovem acha um bilhete do Mr. Tiny, informando que sequestrou a irmãzinha e os pais dele, e que está os mantendo presos no teatro da cidade. Portanto, o jovem corre pro teatro e é recepcionado por Murloc, e aí o vampiro mostra que eles estão com a família do Darren, e também com a Rebecca. Então Steve aparece lá, e explica que eles vão libertar a família do Darren se ele beber o sangue da Rebecca, e depois finalizá-la. Só que o garoto recusa a proposta, e ataca Steve. No entanto, ele ainda não bebeu sangue humano, e por isso acaba levando a piora. Pois segundo as lendas, a força de um vampiro é medida pela idade e pela quantidade de sangue que ele já consumiu ao longo dos séculos. Mas felizmente, Larten chega no teatro, e manda sua aranha atacar Steve. E em seguida, ele dá
dá uma cabeçada na boca de Monroe e um dos caninos do vampiro fica preso em sua testa, gerando uma cena bem engraçada. E enquanto isso, Rebecca se solta usando a sua cauda de macaco e oferece seu próprio sangue para Darren beber e se fortalecer. Só que o jovem recusa a proposta e diz que não quer perder a sua humanidade. Porém, Rebecca explica que a humanidade não tem a ver com a aparência de uma pessoa, e sim com as atitudes e o caráter dela. Portanto, Darren bebe o sangue da garota e instantaneamente a sua força sobre-humana aparece. Então ele se move em alta velocidade para salvar o seu mestre, que estava prestes a ser finalizado. Sendo assim, Larten junta sua faca do chão e crava ela no coração de Monroe. E aí o vampiro diz que isso é só um começo, e que a morte dele desencadeará uma guerra entre os vampirianos e os vampichitas. Com isso, Mr. Tiny chega lá e começa a bater palmas. Afinal, esse era o plano dele desde o começo. Portanto, Mr. Tiny mostra que é bem poderoso e paralisa Darren e Steve para os dois pararem de lutar. E em seguida ele usa seus poderes para criar uma névoa misteriosa que ressuscita Monroe. Só que ele não volta como um vampiro, e sim como um servo que tem meio metro de altura. E aí Mr. Tiny e Steve vão embora de limusine, e logo em seguida Darren se despede da sua família mais uma vez, e pede para Larten apagar as memórias deles usando hipnose. E mais tarde, Darren finalmente beija Rebecca, e o Sr. Tal faz uma votação no circo para ver se o jovem virará um membro permanente. Então todos levantam a mão e votam sim. E por fim, Darren ganha um caixão de Larten e dorme dentro dele, virando assim um vampiro completo. Fala galera, você também aceitaria virar um vampiro se recebesse a mesma proposta que Darren? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.